Olá, turma do 5º ano, bem-vindos a mais uma videoaula. Estou eu aqui novamente, professora Liduína Esteves, conhecido por vocês como professora Neta, tá? E hoje nós iremos de aula de História, ok? Vamos iniciar o nosso novo livro, né, gente? O volume 2, e vamos no primeiro capítulo. O que nós temos no primeiro capítulo? Vamos falar sobre os primeiros agrupamentos humanos. Como surgiram esses primeiros agrupamentos humanos, né? Qual a origem? Onde eles começaram a ser formados, tá? Então a gente vai ver isso ao longo da nossa aula, tá? Onde os primeiros grupos humanos se fixaram? E por que eles se fixaram? Onde e por quê? Esses primeiros grupos humanos, gente, eles se fixaram próximo a áreas de rios. Por que próximo a áreas de rios? Porque os rios facilitavam a vida deles, porque precisavam de água para o seu dia a dia, para as atividades do dia a dia e principalmente para a agricultura, ok, turma? Então, eles precisavam desenvolver a agricultura e próximo a esses rios facilitava toda a sua vida. Então, nós temos os primeiros agrupamentos humanos a ser formados foi a cidade de Satayuki. Vocês podem observar bem na imagem, os arqueólogos estão pesquisando, né, vestígios sobre essa cidade. Como era essa cidade? Por que ela se formou próximo de rios? Você já sabe, né? Para facilitar a vida deles e principalmente a agricultura. Porque eles viviam disso, né? Os primeiros grupos humanos, eles sobreviviam principalmente da agricultura, quando eles passaram a dominar todas as técnicas agrícolas. Então, a primeira cidade, Satayuki, foi próximo aos rios, tá? O local era um local muito antigo e hoje essa cidade é a atual Turquia, turma, tá? E como eram essas construções? Os seres humanos, eles teriam começado a se fixar em áreas há mais de 8.000 anos, tá? E chegaram a viver cerca de 8.000 pessoas só nessa cidade de Satayuki. Como eram as características dessa cidade, tá? Era a cidade, gente, como vocês podem observar bem na imagem, eram cidades subterrâneas, tá? E as pessoas entravam como nessas casas? Porque não tinha ruas, as pessoas entravam pelo teto, ok? Ó, as moradias eram subterrâneas, a entrada pelo teto através de escadas de madeira, tá? As casas tinham plataformas para dormir, para sentar, tinha fogão também para eles poderem trabalhar, cozinhar. E o trânsito entre umas casas e outras eram feitas todas pelo teto. Então, se alguém quisesse visitar a casa do vizinho, teria que ir como? Teria que ir pelo teto, viu, turma? Então, os pesquisadores, eles descobriram que essas moradias subterrâneas era dessa forma que as pessoas viviam lá. Como não existiam ruas, né? As pessoas tinham acesso somente pelo teto. O trânsito lá entre essas casas eram bem limitados, tá? Quais eram as atividades praticadas por as pessoas que moravam nessa cidade de Satayuki, que hoje é a atual Turquia, né, turma? Então, as pessoas desses grupos humanos que viviam nessa cidade, que foi a primeira cidade, eles viviam da caça, tá? E por que próximo de rios? Olha como o rio facilitava a vida deles. Porque os animais, eles iam tomar água, né, nesses rios. Como o homem era inteligente já bem, né, nos primórdios, os animais iam tomar água nesse rio e facilitava a captura. Então, era mais fácil de ele capturar os animais no momento em que eles iam tomar água, tá? Então, eles viviam de quê? Da caça, da agricultura principalmente, né, que eles passaram a dominar as técnicas agrícolas, da pesca, coleta de frutos, artesanato, viu, gente? E o comércio, que já estava iniciando aí as atividades comerciais que eram feitas no início daquela forma, né? Trocas diretas de um produto por outro, no qual nós chamamos de escambo, tá? Dando continuidade aí, seguindo à frente no material de vocês, nós vamos falar um pouco sobre a Mesopotâmia, tá? Como eram os povos da Mesopotâmia? A Mesopotâmia, gente, ela foi ocupada por seres humanos há cerca de 4.000 anos, tá? Essa Mesopotâmia conhecida, né, na época, hoje é conhecida por algumas cidades. É o Kuwait, o Iraque e a Síria, tá? Hoje, a Mesopotâmia tem essas cidades atuais. Hoje elas têm esse nome, tá? E ela foi ocupada por esses grupos há cerca de 4.000 anos. Essas áreas também, elas ficavam próximas aos rios, tá?
Rio Tigres e Rio Eufrates. Por que próximo a rios? Porque facilitava, né, gente, toda a vida deles na Mesopotâmia, tá? Então, o solo próximo desses rios ficava úmido e também quando acontecia as cheias, né, durante as chuvas, esses rios enchiam e quando secava, esse solo, ele ficava fértil, ele ficava um solo preparado para o plantio, ok? Então, o homem da Mesopotâmia, ele tinha já essa inteligência de fazer suas construções, suas casas, suas moradias próximo a rios, principalmente ao rio Nilo e o rio Eufrates, tá? Então, essa região da Mesopotâmia viveram vários povos, como os sumérios, os acádios, os sírios, os babilônios, os persas. Então, foram povos que habitaram todo esse lugar, né? Essa Mesopotâmia que era muito grande, tá? Então, existiam alguns costumes, tá? Essa área que é a atual corresponde ao Kuwait, que eu já falei para vocês, né? O Iraque e a Síria. Viviam de quê também? Viviam da agricultura, tá? E eles criavam animais, eles já começaram, né, gente, a domesticar os animais. Quando o homem saiu do nomadismo para o sedentarismo, eles já começaram a prática, né, de criar os animais, domesticar esses animais. Eles desenvolveram também um sistema de escrita. Lembra que nós falamos sobre a escrita? Falamos dos sumérios que desenvolveram a escrita, a gente vai ver mais à frente. Eles fundaram grandes cidades como Quiche, o Lagaste, Uruk e Erindu, tá? Foram cidades fundadas por ele. Por quem? Pelos mesopotâmios, tá bom? Então, os sumérios também foram os primeiros povos, tá? Que habitaram essa região da Mesopotâmia. E eles viviam da agricultura, como eu mostrei para vocês. Da agricultura, da criação de animais, tá? Uruk, gente, foi uma das cidades, das maiores cidades, tá? Da Mesopotâmia. Lá ela era dividida em bairros. Tinha bairros religiosos, bairros administrativos, bairros residenciais e comerciais. E também tinha um exército e um sistema de governo, ou seja, era uma cidade bem desenvolvida para aquela época, tá? Então, a Uruk, que foi uma das maiores cidades da Mesopotâmia, eles desenvolviam várias atividades. Além dos bairros religiosos, eles tinham a missão também de ensinar a ciência, eles trabalhavam com a agricultura, com a criação de animais, com o comércio, aí foi o desenvolvimento também, né, da escrita, como já falei para vocês. Então, a Mesopotâmia foi muito importante, tá, na história da nossa humanidade. Sumérios, tá? Vamos falar da escrita dos sumérios, tá? Os sumérios, eles desenvolveram, gente, uma escrita chamada de cuneiforme. Por que esse nome cuneiforme, professora? Vocês lembram disso? Eles usavam um instrumento de metal, de madeira, com formato de um cunho, com a ponta afiada. Essa ponta afiada fazia com que ele facilitava a escrita deles na argila. Então, eles perfuravam a argila com esse metal, né, que era chamado de cunho, e aí eles começavam a perfurar tabuletas e começavam a escrita. Então, era um tipo de escrita chamada de cuneiforme, tá? Foi inventada por quem? Pelos sumérios, meus amores, tá? Os povos da Mesopotâmia, eles tinham uma religião politeísta. Que tipo de religião é essa, professora? É um tipo de religião que eles cultuavam mais de um deus. Então, eles tinham vários deuses. Tinha o Enki, que era o deus das águas doces e frescas, que a água tinha um valor muito importante para eles. Então, eles reverendiavam essa água, eles cultuavam mesmo a água, porque a água era importante para a agricultura, era importante demais para o dia a dia deles. Então, a água para ele era um deus, era chamado de Enki, deus da água doce e fresca. Para eles, os deuses eram semelhantes aos seres humanos, só que com a única diferença, que esses deuses para eles eram imortais, tá? Templos para eles, as moradias dos deuses na terra. Eles construíam um forte de escada que era chamada de zigurate. Esse forte era um prédio bem alto, tá? Era feito em local de destaque mesmo, para que todos vissem de longe. Eram templos, tá? Esses templos eram locais de culto e das demais cerimônias religiosas. Na Mesopotâmia, a religião ela estava sempre ligada à política e sempre ligado também à ciência, gente. Porque lá eles ensinavam
as pessoas as ciências também, não só a política e não só a religião, mas eles ensinavam também o estudo dos astros, tá? A astronomia, a escrita. Então, muito importante esses templos que era feito, né, em local de destaque para que todos vissem de longe. Era chamado de zigurate, que significa o quê? Prédio alto. E era isso, turma. Então, vamos em casa responder as páginas, que eu vou sugerir aqui para vocês, as páginas 143, 144, 145, 147, a 168 e a 169, tá? E até a próxima aula, ok? Fique em paz e fique com Deus.